E como sugestão de material escolar até, eu trouxe esse modelo de apontador aqui, que é um modelo que tem aqui uma alavanca, tá? Para a criança girar. A gente está habituado que já para apontar a criança precisa estabilizar o apontador e girar o lápis, né? Mas aqui a gente também consegue trabalhar num sistema diferente, colocando o lápis e aí fazendo esse movimento para girar, tá bom? Pegando o gancho, né, eu apresentei o apontador para vocês, eu trouxe alguns outros materiais aqui. Isso aqui é uma canetinha, tá? Bem pequenininha, então olha só. Olha como que a criança vai segurar. Ela precisa segurar usando os 3 dedos, tá? Não tem outra forma de segurar. Então a gente pode, hoje em dia tem uma variedade de recursos comercialmente disponíveis que podem ser opções para deixar mais atrativo para a criança esse momento da escrita. Então eu trouxe aqui essas canetinhas, trouxe também esses giz de cera, tá? Então esses giz aqui são cabecinhas de animais e aí essa parte comprida, né, que é a parte que vai estar em contato com o papel, a gente consegue fazer o quê? Encaixar e formar uma torre com esse giz de cera, tá? Então, trouxe aqui para mostrar para vocês. É interessante, pensando na grafomotricidade, pensando nos padrões de preensão, que a gente vá oferecendo os recursos conforme a idade da nossa criança, né? Nós vimos aquela tabela de desenvolvimento da preensão, então a criança ela vai ter o quê? Ela vai ter que segurar aquele objeto, né, conforme o objeto exige dela. Então, nessa exigência é importante a gente pensar qual é o tamanho da mão da minha criança, né, qual é a fase do desenvolvimento em que ela se encontra e o quão preparada ela está para desempenhar essa preensão, tá? A minha sugestão é o quê? Quanto mais nova a criança, que a gente ofereça recursos maiores para ela. Tanto é que é muito comum a gente usar na educação infantil o giz de cera, o meu gizão, né? O primeiro giz de cera. Então, ou seja, ele é um giz que naturalmente já é maior, pensando que nessa criança que está na transição entre a preensão palmar e a preensão dígito pronada, tá? Então a criança ali de 2, 3 anos de idade, para a gente favorecer esse tipo de preensão que eu espero nessa fase, eu vou oferecer um material adequado, porque se eu ofereço uma caneta tradicional, isso não vai favorecer que a criança segure nessa preensão, tá? E aí um pouquinho do que nós já comentamos nos outros módulos também, eu vou variar a superfície que a criança vai fazer esses exercícios grafomotores, né? Então eu vou pensar não só no contexto de mesa, mas vou pensar também num contexto com inclinação, tá? Peguei aqui só uma prancha para dar uma ideia para vocês, mas trabalhar com esse plano inclinado, né? Então não vou trabalhar só com as atividades na horizontal, mas com as atividades na vertical também. Quando eu trabalho na vertical, eu exijo o quê? Eu exijo aqui do meu punho, tá? Então, eu estou trabalhando toda uma estabilização de membro superior, né? Pensando aqui que eu não estou, então, vamos subir um pouquinho, pensando que eu não estou com esse braço apoiado na mesa, né? Mas então eu estou fazendo aqui com o meu braço solto, né? E a criança que está na fase de usar o gizão de cera, que está nessa preensão mais primária aqui, nessa dígito pronada, eu espero que o punho dela, na verdade, ainda esteja bastante em bloquinho, tá? Ele não faz essa dissociação, esse movimento. Em geral, ela faz o quê? Movimentos mais amplos de ombro e de cotovelo. Então, eu também não vou pensar num espaço tão pequeno para que ela desenhe, tá? Eu vou pensar o quê? Num espaço, vou colar um craft na parede, vou usar um jornal, uma cartolina, um espaço maior para permitir o quê? Movimentos amplos, né? Então, a criança pequena, ela vai usar uma preensão mais primária, mas ela precisa de espaço para que ela consiga executar esses movimentos. Na medida em que ela puder executar
esses movimentos de ombro e cotovelo, ela vai começar a ganhar mais estabilidade, mais controle aqui, né? Já pensando até desde a minha escápula. E aí, nessa via inversa, ela vai ganhando a estabilidade aqui e vai ganhando o movimento mais distal, tá?